Você já se sentiu perdida, exausta, tentando equilibrar os diferentes pratinhos dos papéis que você ocupa? Mulher, esposa, mãe, filha, amiga, funcionária. Você tenta, mas não consegue encontrar um equilíbrio. Parece que tem sempre algo faltando. Parece que você está sempre devendo. Nunca é o suficiente. Ora o trabalho fica de lado, a outra hora você sente que é o filho que está de lado. Você tenta ler, estudar, educar de forma mais respeitosa, mas quando você vê, caiu no automático. E daí vem a culpa de novo. Eu sei como você se sente. Nesse momento, o casamento que já não tá mais aquelas coisas, sem tempo pra nada, como é que você vai arrumar tempo ainda pra resgatar esse relacionamento? Pra ter longas conversas, pra ter os seus momentos de casal de novo? A vida acabou se transformando num eterno estica e puxa. E numa tentativa de equilibrar todos esses pratinhos, quem cai é você. Eu tô aqui pra te dizer que existe uma chave pra equilibrar a mãe e a mulher. É algo que lá no fundo você já sabe que precisa, mas talvez ainda não tenha priorizado na sua vida. E por mais difícil que pareça, chegou a hora. Chegou a hora de você olhar para você. Eu acredito na maternidade não como uma prisão, muito menos como uma lista de tarefas infinita. A maternidade pode ser um lindo caminho de despertar empoderamento, quando ela é exercida de forma autêntica. Vamos começar do começo para isso? E eu preciso contar uma história aqui, porque é bem importante que essa história esteja consciente para você, para que você depois consiga usar essa chave que eu vou te trazer da melhor maneira. A maternidade, como a gente conhece hoje, vem com um filtro que influencia totalmente a nossa leitura e percepção dela e do mundo. Esse filtro se chama patriarcado. E eu vou te contar uma história resumida. Tem outros materiais, eu tenho vídeo, podcast, que detalham isso depois se vocês quiserem. Mas hoje a gente tem duas formas de ver a maternidade. Ou ela é vista como um sonho, a realização da mulher, ou ela é vista como uma prisão, algo que tolhe a nossa liberdade. Eu não sei vocês, mas eu tenho muitas amigas que tinham esse sonho da maternidade. Quero me tornar mãe, era um grande sonho para elas. E outras amigas, como eu, que não tinham essa vontade, justamente porque a maternidade, para mim, por exemplo, era vista como uma prisão, uma raiz que não ia me deixar mexer, algo que ia sufocar quem eu era como mulher. E eu sentia muitas vezes que era como se eu tivesse que escolher liberdade ou maternidade. Mas eu já te digo, esse tipo de polaridade também é parte desse sistema de crenças. Nada tem apenas dois lados. E é isso que a gente vai ver aqui. Então, da onde que vem essa ideia da maternidade ser prisão ou realização da mulher? Como é que a gente chegou aqui? Bom, há muito, muito tempo atrás, a gente vivia numa sociedade matriarcal. As mulheres eram vistas como deusas, como mágicas. Ninguém sabia como que as crianças eram geradas. E elas geravam vida. Isso era algo muito especial, muito mágico. Com o passar do tempo, a humanidade evoluiu, tiveram várias conquistas dos povos, desses povos que adoravam a terra e a mulher. A gente deixou de ser nômade, começou a aprender a cultivar o grão, a ter agricultura, e com isso a gente começou a se estabelecer nos lugares. A terra, a capacidade de produzir alimento, virou sinônimo de riqueza e poder. Quem tinha mais filhos podia trabalhar melhor essa terra e, portanto, ter mais dinheiro, poder, segurança e até a capacidade de sobreviver. Aqui já se conhecia o papel dos homens na gravidez. Então, o ter filho passou a ser algo que servia ao sistema, passou a ser algo essencial na economia. E virou função e responsabilidade da mulher. Tanto que uma boa mulher era aquela que podia gerar herdeiros. Era sobre isso, O cuidado era esse. Aí vai juntando guerra, peste, doença.
Essa capacidade reprodutiva serviu à economia e ao sistema de poder. E daqui vem a ideia de que a mulher se realiza na maternidade, porque era o lugar que ela podia ocupar na sociedade. Era o lugar que era desejado ocupar. Além disso, a gente tem aquele arquétipo da mais pura das mães. A mãe que é cheia de graça, de doçura, uma santa entre homens, mas que padece no paraíso. Bom, a sociedade vai evoluindo. Mais guerras, mais doenças, crise econômica, revolução industrial. Depois do pós-guerra, a mulher entrou de vez no mercado de trabalho para ajudar a suprir a força de trabalho, né? E aí o que acontece? A gente fica com a jornada dupla, tripla, e tudo vai caindo em cima de nós, porque a gente não abriu mão de nenhum papel para isso. Então, agora, hoje, além de ser mãe e de trabalhar, não adianta você só trabalhar, tem que ter uma boa carreira, tem que se dedicar a cuidar do corpo, tem que educar de forma respeitosa, mesmo sem saber direito o que isso significa, porque afinal, somos uma geração do eu falo, você obedece. Então, chega essa imagem pra gente. Tanta coisa que sufoca. Então fica, eu quero ser mãe ou eu quero ser livre? E por que eu tô te contando tudo isso, meu amor? Porque a mãe e essa mulher nesse estado primordial, original, sem toda essa ladainha, sem todos esses condicionamentos, é autêntica, é livre, não tem separação entre a mãe e a mulher. Não deveria existir essa questão de ficar equilibrando pratinhos. O nosso estado natural é autêntico. O que nos prende são essas expectativas, essas regras, essas várias caixinhas aonde a gente fica tentando se encaixar. Isso nos desempodera, nos deixa com essa sensação de que a gente nunca vai ser o suficiente. De que a gente tá sempre devendo, tá sempre correndo atrás do rabo. E aí a gente se sente culpadas, porque a gente não tá ocupando esse lugar que a gente deveria ocupar. E tentando encontrar esse equilíbrio que é inalcançável, pelo menos nessa visão da maternidade. E eu vou te dizer, tá? Trabalhando como orientadora parental com várias famílias, eu vejo que até a educação respeitosa pode ser uma prisão. Uma caixinha onde você fica tentando se encaixar, onde você fica tentando estar de acordo com regras e padrões que às vezes não necessariamente são os teus. A mulher autêntica é uma mãe que enxerga o sistema com clareza, que tem coragem para desobedecer essas expectativas todas. É uma mãe que sabe ser guia, ao invés de se colocar como refém do seu papel. Só que para isso, ela precisa conhecer esse território, precisa conhecer o caminho. É uma mãe que entende a clareza, a gentileza e o saber dizer não são os seus superpoderes. A mãe autêntica é uma mãe que entende que mãe e mulher são duas faces da mesma moeda. E que para viver esses dois papéis com harmonia, ela cuida da sua conexão interna. Para essa mãe, a maternidade não é uma prisão. Pelo contrário, a maternidade dá a ela a possibilidade de se libertar desse sistema. Porque através dela, através dessa jornada, ela ganhou discernimento e sabedoria para saber escolher. Escolher como, quando e o que ela vai fazer, de acordo com o que ela acredita. Para você sair dessa busca insensável e inalcançável de ficar tentando equilibrar pratinhos, você precisa de uma chave que vira, que você vira e que muda o seu jogo inteirinho. Essa chave é a sua conexão interna, é a sua conexão com a sua voz sábia. É ela que vai te trazer a coragem e a sabedoria para fazer escolhas que você precisa e colocar os limites aonde eles cabem. E olha, com a mais profunda classe, sem perder a gentileza. Esse maternal autêntico, ele vem com uma tríade. Então imagina um triângulo, tá? Tem a mãe, tem a mulher, que a gente precisa conseguir conectar, e a conexão interna. Essa conexão interna aqui é o que sustenta esses dois pilares. Você equilibra a mãe e a mulher
através de estar conectada com você mesma, porque isso te traz autenticidade, isso te traz verdade, isso te traz conhecer a sua essência, saber o que é essencial para você, o que é inegociável para você. Essa jornada para o seu maternar autêntico, ela tem 5 etapas e ela começa no seu papel de mãe. Então, como mãe, você precisa um pouco de história e de contexto, justamente para entender e reconhecer da onde está vindo essas suas crenças, da onde vêm essas expectativas todas, essa culpa, essa necessidade de dar conta de tudo. Você precisa de ter um pouco de conhecimento, sim, para te guiar e para te ajudar a sair do caos. Então, estratégias, ferramentas de educação respeitosa, rotina, organização, sono, tudo isso te ajudam como mãe. O que não dá para fazer é ficar presa no que você recebe como estratégia. Presa no que você aprende sobre como é fazer a comunicação. Porque enquanto você estiver presa exatamente naquele jeito de fazer, você não vai estar fazendo isso de forma autêntica e, portanto, isso não vai se tornar natural para você. Quando a gente faz algo de acordo com a nossa verdade, e ele é muito mais fácil, porque vai estar alinhado com o teu pensar, sentir, agir. Quando você fica tentando fazer algo porque você aprendeu que devia ser assim, porque alguém falou que devia ser assim, isso às vezes bate no que você carrega dentro. E é por isso que às vezes é difícil de transformar isso em natural. Vamos fazer um exercício aqui comigo. Pensa em algumas mães que você considera exemplo, ou que você entende o que é ser uma boa mãe. O que elas trazem de característica? E aí você vai pensar, muitas vezes pode ser que você chegue nessa conclusão. É porque ela dá conta de tudo. É porque ela consegue equilibrar. É porque... E aí você precisa olhar para isso com muita sinceridade e honestidade. Será que ela equilibra mesmo? Será que ela mesmo dá conta de tudo? O quanto que às vezes a gente tem nesse nosso olhar para os outros uma série de crenças e filtros que moldam a verdade que a gente vê. E começar a fazer esse discernimento é essencial para que você consiga quebrar com essas crenças que tanto te aprisionam. O ser mãe é padecer no paraíso, por exemplo. A boa mãe é aquela que se doa para os filhos. A boa mãe é aquela que dá conta de tudo. Tudo isso são crenças que a gente carrega, que às vezes estão tão profundamente enraizadas que a gente nem percebe que a gente tem. Então, mesmo que você não tenha essas crenças no nível consciente, você faz parte dessa cultura e de alguma forma você carrega elas em algum nível. O que é importante aqui para o seu despertar, para que você chegue no teu maternar autêntico, é você começar a identificar quais são essas crenças e em que momentos elas vêm. Como elas se apresentam na tua vida. E é justamente por isso, né, quando a gente ainda não tem consciente essas crenças todas, é que a gente precisa trabalhar. Porque é no inconsciente é que elas vão guiando os seus caminhos e as suas decisões sem você saber. A partir do momento que elas se tornam conscientes, você já vai conseguir discernir e identificar, né, nos momentos em que elas estão ativas, por exemplo. Como mulher, você precisa entender o contexto do que te faz, do que é esse querer dar conta de tudo. Por que você quer isso? Da onde vem isso? O que é tudo? O que é dar conta? Abrir mão do controle, aceitar ajuda. Sabe aquela coisa? A mulher que quer dar conta de tudo, e a gente aprendeu muito isso, né? Do ser independente, do ter que ter a carreira justamente pra não ficar presa, às vezes, num relacionamento que não é legal. Essa mulher, muitas vezes, ela tá indo pro trabalho, pra vida, pra cuidar dos filhos, como se fosse uma batalha. E a gente, né, muitas vezes aprende a colocar uma armadura de forte, de valente, de corajosa, de dar conta de tudo, de competente. E a gente vai lidando com tudo na vida como se fosse uma batalha. E aqui, para trabalhar o teu lado mulher, é importante entender que essa versão do ser mulher é uma versão impregnada
desses valores do patriarcado. E a gente tentar ser uma mulher dentro de um arquétipo masculino, a gente se desempodera, a gente perde energia, a gente cansa porque a gente está lutando contra a nossa essência, contra a forma como a gente funciona. Então, aprender a abrir mão do controle é a primeira etapa do aprender a enxergar a vida não como uma batalha, mas como uma grande oportunidade de aprender coisas. Entender que você não precisa ser perfeita, que você não tem que acertar sempre para ser boa, para ser amada, para ser uma boa mãe. O que você precisa é ser boa o suficiente, é ser boa um pouquinho melhor a cada dia. A conexão interna vai te ajudar a chegar nessa autenticidade. E ela é o caminho mais profundo, porque através da conexão interna você vai aprender a enxergar essa matrix. Você vai aprender a enxergar essas crenças que são infundadas, às vezes que você nem queria ter. Quais traumas você carrega, quais escolhas você tem feito, que você tem feito de forma inconsciente. E você vai exercitar se perguntar: se eu fosse eu, o que eu faria? Existe um texto da Clarice Lispector que ela começa falando assim: se eu fosse eu. E essa frase me pega de um jeito muito profundo. Porque quando a gente está falando de um maternar autêntico, é eu sou eu. E a gente precisa muito exercitar esse quem sou eu de verdade. O que eu faria de fato? O que eu quero fazer de fato? Aprender a acessar essa sabedoria que existe em você. Essa mulher sábia, né? Essa mulher não domesticada. Essa mulher que não tá ali para atender a expectativa dos outros, mas que tá ali para viver o seu pleno potencial. Para saber o que faz sentido para você e o que não faz. Do que você realmente precisa. E se enxergar, sabe, como força potente, como força criadora da natureza. Essa conexão interna, ela também nos ajuda a integrar esses diferentes papéis, especialmente o de mãe e da mulher, e entender que não vai ter um equilíbrio perfeito, mas vai ter um equilíbrio dinâmico, né? Como tudo que existe na natureza, nenhum equilíbrio é estático, ele é uma dança. E essa dança vai começar a acontecer de acordo com a música que você escolher. Agora eu vou contar pra vocês o que você precisa em cada etapa dessa jornada para o seu maternar autêntico. E pode ser que você esteja em uma etapa, pode ser que você se enxergue no meio do caminho. Não importa onde você se enxergue na jornada, o que é importante aqui é você entender que é uma jornada. E que cada uma de nós vai fazer essa jornada de um jeito. Porque para ser autêntica, precisa ser única. Só você vai fazer do teu jeito. E não adianta tentar imitar, copiar. Você pode até aprender com as outras mulheres. Você pode aprender com histórias. Mas sempre é necessário fazer esse cheque. Escutei essa história, escutei essa ferramenta, escutei esse jeito de fazer. Faz sentido pra mim? Faz sentido pra mim por quê? Porque muitas vezes o faz sentido pra mim já vai estar cheio de filtros e crenças. Agora, então, imagine uma matriz, tá? Em um eixo você tem conhecimento. Conhecimento sobre o maternar. Sobre toda essa questão do sistema, da matrix. E em outro eixo você tem conexão interna. À medida que a gente vai fazer um passo e depois o outro, né? Então, normalmente o que acontece? A gente agrega conhecimento técnico, depois a gente tem que aprofundar esse aprendizado e integrar ele em nós. E através dessa conexão interna a gente vai fazendo os filtros do que eu quero absorver e do que eu acho que não faz sentido. Aí você vai para um segundo nível, você vai agregar mais conhecimento, um conhecimento mais profundo, ou de outros temas. E aí você vai precisar fazer de novo esse crescimento dessa conexão interna, que é uma expressão da tua autenticidade, que é uma expressão de quem você é de verdade. Para que daí você vai evoluindo, né? Então eu vou contar um pouco para vocês dessas diferentes fases que eu mapeei nesse trabalho com mulheres. Então, a primeira fase é aquela mãe zumbi, né? Isso é importante, a gente vai começar essa jornada do maternar autêntico por onde? Pela mãe. É o que puxa, né? É o que nos puxa, o que inicia ali.
Pode ser que você não tenha começado pela mãe, pode ser que isso venha pra você através dos teus papéis mais relacionados à mulher. Mas, às vezes, o que te fez perceber o quanto esse ser mulher e mãe tava te soterrando foi justamente o fato de você ser mãe. Talvez antes você não tivesse percebido isso, né? Então, vamos considerar que para esse gráfico a gente vai começar pelo papel de mãe. Então, tem uma mãe que eu tô chamando aqui de mãe zumbi. A mãe zumbi tá focada na sobrevivência. Ela tem pouco conhecimento técnico de ferramentas, de técnicas, de desenvolvimento infantil, de fases da maternidade. Ela tem pouco conhecimento e ela tem muito pouca conexão interna. O que ela precisa é sobreviver, pôr o nariz para fora da água. Normalmente, todas nós passamos um pouco por essa fase, especialmente nos primeiros meses da maternidade, que tudo fica meio escuro, meio na névoa, né? A gente não sabe muito, tá aprendendo esse novo papel, então óbvio que a gente vai começar numa fase de pouco conhecimento e ainda pouca conexão com esse novo papel. Às vezes essa mulher pensa, o que eu fui fazer na minha vida? E ela fica presa em ciclos de rotina, de casa, sabe? Ela ainda tá tentando entender como é que eu faço, como é que eu organizo comida, banho, sono, tento atender a tudo e a todos. Com o tempo, ela vai ganhando traquejo, né? Vai ganhando um pouco de conhecimento. O banho eu faço assim, a comida eu faço assado, a casa eu arrumo assim. Isso daqui tá me fazendo bem, isso daqui não tá me fazendo bem. E ela vai ganhando um pouquinho de conhecimento e aí ela entra numa segunda fase, que é a fase da mãe insegura. O que ela busca? Ela busca segurança. Por quê? Porque ela tá insegura. Será que eu faço assim? Será que eu faço assado? Será que eu tento assim? Será que eu tento assado? Nossa, minha criança tá chorando, não para de chorar. Porque o meu filho, quando eu digo não pra ele se joga no chão, eu não sei o que fazer. Tô no mercado, se ele quer um brinquedo, eu digo que não vou comprar, ele começa a chorar e não para nunca mais. Eu não sei o que faço. E aí, a busca dessa mãe é por saber o que fazer. Eu preciso saber o que fazer, eu preciso saber como agir. Só que o que acontece? Como ela ainda tem pouca conexão interna, ela começa a buscar freneticamente em vários lugares de informação. Palpite para essa mãe, ela escuta todos. Escuta e o que acontece com os palpites? Deixam ela mais insegura. Por quê? Porque ela não consegue filtrar os palpites. O que faz sentido, o que não faz sentido. Ela vê tudo, ela quer aceitar tudo e as coisas não são necessariamente coerentes. Então ela fica ainda mais insegura, ela fica ainda mais em dúvida. Ela fica tentando se encaixar em tudo isso e ela não consegue. O que vai acontecer com essa mãe? Ela vai precisar ganhar mais conhecimento dessas ferramentas e técnicas de educação respeitosa. Por quê? Como ela tá muito no fuzuê, não adianta nesse momento ela tentar aumentar a conexão interna dela se ela não resolver o dia a dia. Ela não vai ter espaço mental nem emocional para isso. Então ela precisa primeiro dar conta do que tá ali já na frente dela e não ficar pescando coisa dentro de si. Com essas ferramentas da educação respeitosa e da comunicação, eu não sou contra as ferramentas, tá, gente? Nessa fase, elas são extremamente importantes para trazer para essa mulher um pouquinho mais de respiro e para trazer essa segurança. Eu sei o que fazer. Não, o meu filho tá chorando no mercado, tá se jogando no chão, porque agora, nesse momento, o cérebro dele tá tendo um curto-circuito, porque ele tá tendo uma crise de frustração intensa. Então eu sei o que fazer. Eu sei que eu posso acolher, eu sei que eu posso ficar do lado dele, eu sei que eu posso levar ele para um lugar seguro. Saber o que fazer minimamente. E aí, o que vai acontecer aqui? Com o tempo e com o treino, ela vai melhorando isso. Ela vai ganhando mais traquejo e ela vai conseguindo saber o que fazer em diferentes situações. Ela vai se tornando menos insegura, crescendo nesse conhecimento, né? E aí, ela vai se tornar o que eu chamei de uma mãe eficiente. A mãe eficiente, muitas de nós paramos nesse lugar, tá? Porque a eficiente, ela já tem clareza do que fazer e quando fazer. Ela já estruturou a rotina, ela já sabe organizar comida, ela já sabe, assim, cuidar desses pratinhos da escola, da lição, do uniforme, da casa. Ela já tem clareza, mas ela ainda tem a necessidade de dar conta de tudo. E essa mulher está exausta,
Porque a carga mental que ela carrega é muito grande. Porque a mãe eficiente ainda tá segurando o controle na mão dela. E ela ainda tá querendo dar conta de tudo, enquanto ela tem o controle de tudo. Ela ainda se sente responsável por todos os pratinhos. Ela enxerga as crianças, o trabalho, a casa, como uma lista de tarefas a ser cumprida. Então, ela acorda pensando em tudo que ela tem que fazer, em tudo que ela tem que lembrar, e ela vai fazendo. Check, 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 check. É a mãe eficiente. Só que, além dela estar mentalmente muito cansada, ela não tem prazer na vida. Não tem alegria. E ela sente o tempo inteiro que tá correndo atrás do rabo. Ela tá sempre atrasada. Ela tá sempre devendo. Ela tá sempre sem tempo. Já conhece alguém assim? Mas não é que ela tá assim muito mal, entende? A insegura ainda tá se sentindo muito desconfortável. A eficiente, como ela já conseguiu dar conta ali do dia a dia, ela não tá assim super mal. Mas ela tá exausta. E ela não tem prazer na vida. Então, assim, poucas coisas vão dar prazer pra ela. Ela vai ter aquele prazer momentâneo, mas não é aquela alegria, aquela... Sabe aquela satisfação? Aí o que acontece? Muitas vezes a mãe eficiente vai ficar aí e ela vai, dentro daquele sistema de crianças, ela vai entender que é assim mesmo. Ser mãe é isso, não tem jeito, aceitei, né? Tive essa ideia, aceitei, agora aguenta. E, infelizmente, muitas mulheres realmente acreditam nisso e ficam ali nesse lugar por não conhecerem outros repertórios, por talvez não fazerem esses questionamentos. Mas quando ela começa a se questionar e ela começa a falar, cara, mas não devia ser assim, gente. Eu quero ter prazer na vida. Eu não quero estar cansada o tempo inteiro. Quando ela começa a ter esses questionamentos, ela vai fazer o processo, amém, Jesus, aleluia, de ir pra dentro. E ela vai começar uma jornada de autoconhecimento. O que quer dizer aqui, gente? Ela pegou a chave. Ela pegou a chave da conexão interna. E ela fala, eu vou usar essa chave. E ela começa, então, a aumentar. Então, a gente estava aqui nessa vertical, né, do conhecimento. Então, de insegura foi para eficiente. E ela começa a aumentar a conexão interna dela. Então, ela vai mover para cá. E ela vai chegar na mãe consciente. A mãe consciente é uma mãe que consegue escolher já. Ela tem esse desejo de conseguir discernir o que é meu, o que é do outro, por que eu penso assim, por que isso me incomoda, por que eu tô tão cansada. E ela já consegue minimamente saber o que faz sentido pra ela e o que não faz. Então, quando vem os palpites, a mãe consciente já consegue dizer, nossa, isso não tem nada a ver, entrou por ouvido e saiu pelo outro. Puxa, isso aqui que eu escutei faz sentido. Ela vai fazendo esse discernimento, né? E ela vai, então, fazer o quê? Aprofundar nesse conhecimento sobre ela mesma. Então, aqui, por exemplo, gente, eu trabalho com astrologia e antroposofia, né? Essas ferramentas que são muito fortes de autoconhecimento, elas vão ajudar muito a mãe consciente. Porque aí a mãe consciente vai entrar um pouco mais a fundo. Quem sou eu? O que é importante pra mim? Né? Quando a gente vai olhar para a astrologia, a gente vai olhar qual é a sua melhor versão, aonde está o teu nódulo lunar, a tua missão de vida, em que fase da vida você tá, o que essa fase da vida pede de você. E aí ela vai entendendo, beleza, então aonde eu tô, né? Como é que eu me movimento aqui? Por que eu tenho que me preparar? O que eu tenho que deixar de lado para não deixar para trás, abrir mão? Ela vai entendendo um pouco mais sobre si mesma. E à medida em que ela aprende sobre si mesma, ela retoma o poder pessoal para ela. Porque o nosso poder pessoal, ou seja, o que é o poder pessoal? É essa capacidade de dizer não quando não tem a ver comigo, de saber o que tem a ver comigo ou não, de saber discernir, de saber escolher. Tudo isso faz parte desse poder pessoal. E à medida que ela vai fazendo vai trilhando esse caminho para ela mesma, né? Se redescobrindo como mulher, porque a gente sabe que depois da maternidade a gente não vai voltar para a mesma mulher, que essa mulher não existe mais. Agora você, né? Você passou por mudanças muito profundas. Então, o que a gente precisa fazer nessa fase da mãe consciente é
redescobrir quem sou eu agora. O que é importante pra mim agora? E ela vai fazer essa jornada. Ela vai descobrindo que tem muitas crenças que estão ali no inconsciente que ela precisa trazer. Muitos medos que ela não sabe direito de onde vem. Então tudo isso vai ajudando ela a se reconectar com ela mesma e ela vai descobrir a potência de se reconectar com o feminino. Que é isso que eu tava falando antes. Às vezes, quando a gente tá muito nesse lugar da mãe que dá conta, e muito nesse lugar dessa mãe consciente que quer dar conta de tudo, e que vai como uma guerreira pro dia, eu tenho que dar conta, sou forte, sou poderosa, vou fazer. A gente entra numa forma de ser mulher que tem esse filtro do patriarcado, que tem esse filtro da ação, do masculino, e isso nos cansa. Então a mãe consciente, quando ela faz essa jornada interna, ela vai descobrir o feminino. Ela vai descobrir a potência que é ser mulher, ela vai entrar em contato com os ciclos dela, ela vai entrar em contato com, enfim, os diferentes arquétipos que a formam, né? E é muito bonito quando, né, eu tenho os casos das minhas mentoradas, por exemplo. É muito bonito você ver uma mulher brilhar o olho, porque ela descobre que ela não precisa ser daquele jeito que ela estava tentando ser. Ela não precisa se encaixar naquilo que ela achava que devia. E isso, gente, essa descoberta, ela traz muita leveza. Tira um peso do ombro. Tira um peso, porque você entende que você não tem que ficar se encaixando em tudo aquilo que todo mundo sempre disse pra você que você tinha aqui. E aí, com esse conhecimento interno, né, com essa conexão que ela faz, ela vai querer continuar a jornada dela. Só que aí essa jornada, ela leva de novo para um conhecimento técnico, né? Só que é esse conhecimento mais aprofundado do feminino, da alquimia, dos arquétipos, né? Então entra de novo aqui a astrologia, a antroposofia, sustentando esse caminhar com esses saberes milenares, com esses saberes que nos trazem essa conexão com o espírito. E aí ela chega nessa mãe autêntica. Nessa mãe autêntica que a palavra para ela é essa liberdade que ela sente de ser ela mesma, de estar bem na própria pele. E de se conhecer tão bem que os palpites, as crenças dos outros, as expectativas, as caixinhas não cabem mais para ela. Aquilo não faz sentido nenhum, ela sai da Matrix. E aí, se conhecendo tão bem e profundamente, ela não tem medo de seguir o seu desejo, não tem medo de fazer diferente, desde que isso tenha ressonância com quem ela é. Se ela tá no relacionamento, se ela não tá, não importa, ela tem prazer e alegria no viver. Para lidar com as crianças, não é aqui que ela não vai ter problema, mas para lidar com as crianças, com o marido, o trabalho, quando os problemas surgem, ela consegue ter essa conexão interna. Ela consegue escutar essa sabedoria. Ela consegue ter a segurança para saber o que é de fato importante para ela. E tomar de fato ações coerentes. Então ela tem força de vontade, ela tem energia, ela não tá exausta, ela não tá cansada. E não é que ela não tem muita coisa pra fazer, tem também, como muitas, como todas nós. Mas ela faz as coisas com leveza, porque aquilo não tá pesando. Porque ela não tem que ficar fingindo ser algo que ela não é. Ela é autêntica. E o ser autêntica nos devolve muito da energia que a gente gasta tentando ser outra pessoa. Então ela se sente bem, livre, feliz em ser quem ela é. E aí a jornada não para só por aí, né? Porque cada vez mais ela vai galgando mais ainda essa conexão interna. Então, o que eu queria trazer para vocês aqui é isso. Essa chave da conexão interna, ela traz pra gente essa leveza e essa liberdade no maternar. Ela leva a maternidade para um outro nível. Eu acredito nessa revolução. Essa revolução que é silenciosa. E ela acontece de dentro para fora. Cada vez que uma mãe desperta para esse poder que tem dentro dela
e consegue acessar, vivenciar a maternidade como força de empoderamento. Eu quero te apresentar essa outra visão da maternidade, que não é uma maternidade cor-de-rosa, infantilizada, não é romântica e muito menos apática. É uma maternidade vermelho sangue, potente, vibrante, que vai te levar para encontrar o amor e a força propulsora para você evoluir, para buscar a sua essência, para você trazer para o mundo o que você tem de mais verdadeiro. Nesse caminho, essa inteireza que a gente tanto deseja, ela acontece. Mas não depende do que é externo, ela acontece de dentro para fora. Porque você faz a sua união com você mesma. Você deixa de se sentir separada. Eu quero te apresentar essa maternidade que é um grande portal de despertar, que não te prende, que não te subjuga. Pelo contrário, que te mostra o caminho para descobrir e desenvolver poderes internos que você jamais sonhou. Que te leva numa conexão tão profunda com você mesma que você não doa amor e atenção para os seus filhos ou seu parceiro. Você transborda a verdadeira felicidade de se saber quem se é. Inspira todos à sua volta por se saber respeitar e por respeitar os seus limites. E liberta. Liberta porque te coloca numa conexão tão profunda com o seu verdadeiro eu, que outro não cabe mais ali. É o seu eu sou que te guia no seu caminho e na sua jornada. E eu tô aqui para te guiar nesse caminho através da mentoria Maternar Autêntico. Nela, eu te conduzo pelo seu processo de autoconhecimento e conexão com você mesma, para que você entenda, reconheça, redescubra essa sua essência e essa sua verdade. Para que você aprenda a se relacionar com a sua intuição, a escutar quando é ela falando, quando é a mente, a saber discernir isso. Para que você se redescubra. Quem é você depois da maternidade? Da maternidade para a vida. Porque a melhor jornada é para dentro. Eu agradeço muito por você ter me acompanhado até aqui. Eu espero que tenha agregado alguma coisa para você essa aula de hoje. Fica à vontade para compartilhar ela com quem você achar que precisa também escutar essas coisas e se reconhecer um pouquinho nessa jornada.